Bem-vindo! Hoje nós vamos meditar sobre a palavra de Deus que fala sobre a perseguição àqueles que querem viver uma vida na santidade, uma vida de oração, uma vida de pregação do Evangelho, querendo sim levar a palavra de Deus às pessoas, aqueles que são perseguidos por causa da verdade. E nós precisamos ser fortes. Mesmo que nos critiquem, mesmo que falem mal de nós, nós devemos de prestar conta da nossa vida a Deus e não a essas pessoas. Mesmo quando a gente perde amigos por causa de Jesus, perde familiares por causa de Jesus, nós precisamos ser fiéis a Ele, mesmo que percamos algumas pessoas como amigos. E é assim a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem como uma espada de dois gumes, ao ponto de dividir a alma do corpo, fazendo com que a alma se eleve e domine o próprio corpo, não pelas paixões do corpo, da carne, mas sim pela virtude do Espírito Santo que age sobre nós, assim nós realizando o bem aqui na terra. E esta passagem vai falar sobre a perseguição dos cristãos, a perseguição daqueles que falam de Jesus, que falam a verdade e que querem viver a honestidade neste mundo, onde um mundo que vive a corrupção, um mundo que vive sem Deus, nós que somos de Deus, que somos de Jesus, Ele mesmo nos fala para nós sermos luz das nações, luz para o mundo, porque Ele vai brilhar em nós, Ele é a luz e Ele vai brilhar em nós. E esse brilhar o que é? É mostrar a verdade às pessoas. E é isso que nós fazemos neste canal. Doa a quem doer, nós vamos falar a verdade e aquilo que é doutrina correta para a salvação das pessoas. Meus irmãos, nós vamos ler hoje a palavra de Deus que está em Mateus capítulo 10, no versículo de 17 a 22. É uma passagem forte, mas que move o nosso coração para Deus, para nós pedirmos o Espírito Santo e a coragem, a fortaleza, os dons do Espírito, para podermos sim ser homens fortes aqui na terra na fé. Cuidai-vos dos homens, eles vos levarão aos seus tribunais e sereis açoitados com varas nas suas sinagogas. Sereis por minha causa levados diante dos governadores e dos reis. Servireis assim de testemunho para eles e para os pagãos. Quando fordes presos, não vos preocupeis nem pela maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento, vos será inspirado o que haveis de dizer. Porque não sereis vós que falareis, mas é o Espírito de vosso Pai que falará em vós. O irmão entregará seu irmão à morte, o pai seu filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados de todos por causa de meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui o Senhor está nos dando uma coragem e nos abrindo os nossos ouvidos para ouvir e abrir os nossos olhos para ver que todos os cristãos, aqueles que pregam em nome de Jesus a verdade sem erro, eles serão perseguidos. Serão perseguidos, a palavra de Deus aqui, serão levados aos tribunais. Diz aqui, quando fordes presos, não vos preocupeis nem pela maneira com que haveis de falar, porque é o Espírito Santo que vai falar em nós. Então seremos levados a tribunais, seremos presos, seremos silenciados, uns pagarão com a morte, outros serão presos. Todos aqueles que pregam a verdade serão perseguidos até por pessoas que vão à igreja. Elas não são igreja, elas vão à igreja. Porque ser igreja é assumir a verdade do Senhor. Quantas vezes nós somos injuriados por falar a verdade? Pessoas que estão dentro da igreja, que vão por tradição, não porque amam a Jesus, vão por tradição porque o pai e a mãe foi, porque o vô e a avó foi, então a pessoa vai.
Ela não vai porque ela ama Jesus, ela vai porque o outro foi, dela quer ir. E quantos fazem isso? E quando alguém vem e prega a verdade, essa pessoa critica. Quando a pessoa reza demais, ela critica. E quando um filho, como diz aqui, o irmão entregará seu irmão à morte, o pai seu filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Por que matarão? Por que um irmão entrega outro irmão? Por que o pai entrega o seu filho? Porque quando o pai, ou o irmão, ou a mãe, não são convertidos, e um da família se torna convertido, acontece isso aqui. Acontece que se o irmão não é convertido e o outro é, esse irmão que não é convertido vai entregar esse outro irmão convertido. O pai vai entregar o filho, por não ser convertido o pai, ao ponto de chegar, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. O pai que é convertido a Jesus, que tem uma vida de Deus, e o filho não, o filho começa a odiar o pai. Por que odeia? A palavra de Deus aqui vai concluir: sereis odiados de todos por causa de meu nome. Então é por causa do nome de Jesus. E você fica pensando, Jesus só fez o bem aqui na terra. Jesus sofreu, foi crucificado, morto, só fazendo o bem. Então quem faz o bem, levando a palavra de Deus, e eu falo de bem, de você ter uma vida de oração, porque só faz o bem sem orgulho, sem soberba, sem querer se achar, se você fazer tudo que for de bom por causa de Jesus. Eu faço por causa de Jesus, eu faço por causa do Senhor, porque Ele derrama a sua graça, senão é orgulho, senão é para se aparecer. Então, irmão, nós seremos odiados por causa do nome de Jesus, e bendito as pessoas que são odiadas, porque estão fazendo a vontade de Deus. E ele conclui: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora o Senhor coloca um problema para cada um de nós. Se nós formos um tempo de Jesus, 10 anos, 30, 40, 60 anos de Jesus, e cansarmos de levar a palavra, e não querer mais orar, e não querer mais pregar, cantar para o Senhor, e renunciar toda a vida que estava com Jesus, não será salvo, porque o Senhor fala que aquele que perseverar até o fim, então é até o final da nossa vida. Nós precisamos começar a nossa vida na conversão com Cristo e morrer com Cristo. O que é morrer com Cristo? É viver na graça dele, sempre evangelizando, sempre em comunhão com o Senhor. E é assim que o Senhor está derramando o seu Espírito Santo sobre nós, para nos dar força de perseverarmos até o fim. Deus abençoe você, que você tenha um grande dia, e que essa meditação te coloque para pensar que todo aquele que realiza a vontade de Deus será perseguido. Deus abençoe.